A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, de Sophie Henninger, Tagore Editora. Capítulo 2. Introdução à Constelação Familiar Clássica. A constelação familiar criada pelo meu marido Bert Hellinger não é algo estático. Nos últimos 15 anos, Bert e eu desenvolvemos a assim chamada constelação familiar clássica para a constelação familiar original Hellinger. Alguns talvez devem se perguntar por que eu agora dedico um segundo livro de referência para a aprendizagem da constelação familiar clássica. Mas esta forma de trabalho de constelação não está obsoleta e ultrapassada? Sim e não. Acho surpreendente o que, do campo da constelação familiar clássica, agora está ultrapassado e já não é mais relevante. Portanto, não abordarei isto neste livro. Eu somente apresentarei o que, na sua tendência fundamental, também se encaixa na nova constelação familiar. O livro que você tem em mãos se dirige, em primeiro lugar, àqueles que desejam se formar como constelador familiar. No entanto, isso não significa que ele também não seja crucial para todos os que queiram ter uma vida bem-sucedida e plena. Na Hellinger Schule, que é a Escola Hellinger, nós agora somente ensinamos a constelação familiar original Hellinger. No entanto, muitos consteladores ainda oferecem a constelação familiar clássica. Isso se justifica em determinadas áreas, porque foi entendida como um enriquecimento à psicoterapia, se restringindo a ela. Nesse sentido, a constelação familiar clássica ajudou muitas pessoas. Aqui eu dou um exemplo extremo. Se um cliente com uma doença terminal e para quem não há mais salvação deseja saber a causa sistêmica de sua doença, a constelação familiar clássica pode conduzir a uma resposta de fácil compreensão. Mesmo que essa constelação não reverta o quadro, ela ainda assim ajuda o cliente moribundo a morrer de forma mais tranquila e serena. O olhar do cliente permanece voltado para o passado, mas o movimento, seja de vida ou morte, segue para a frente. Eu gostaria de brevemente descrever o processo de uma constelação familiar clássica. O foco dessa constelação está na família atual ou de origem. O constelador ou o cliente escolhe representantes da família do cliente. Ele os configura uns em relação aos outros. Subitamente, os representantes se sentem como as pessoas que eles representam, embora não as conheçam e nem saibam nada a respeito delas. Às vezes, até falam com a voz ou apresentam os sintomas dessas pessoas. Esse fenômeno mostra que os representantes ingressam em um campo espiritual e sábio. Nele ficam armazenados em uma memória coletiva os eventos prévios de um grupo, assim como os acontecimentos atrelados a ela. Nesse campo espiritual e sábio atua, ainda, a consciência coletiva inconsciente, também chamada consciência de clã, que eu detalharei mais adiante, bem como as ordens dela decorrentes. Depois de configurar os representantes para o seu assunto, o cliente observa o que acontece a partir de então. Pergunta-se a cada um dos representantes como estão se sentindo. É frequente que o cliente fique chocado, porque é uma outra imagem que se delineia do esperado. Com base nos retornos recebidos, o constelador reposiciona os representantes tantas vezes quanto forem necessárias, até que todos se sintam bem nos seus lugares. Além disto, para o constelador iniciante, a constelação familiar clássica também é interessante, porque graças a uma intervenção reforçada por parte do constelador, as ordens infringidas podem ser claramente nomeadas. E, graças ao reposicionamento dos representantes, as possíveis soluções se tornam mais facilmente compreensíveis. Ao se ocupar da constelação familiar clássica, o constelador iniciante pode se familiarizar com os emaranhamentos e desvios que vêm se revelando e que foram causados pela violação das ordens. Além disso, os movimentos, a direção do olhar e as reações dos representantes e do próprio cliente permitem que ele se localize mais rapidamente nas causas subjacentes.
Contudo, a constelação familiar clássica também oferece o grande risco de que os representantes verbalizem seus próprios problemas, o que, caso o constelador não o perceba ou não tenha coragem de trocar o representante, pode facilmente levar a constelação ao absurdo. Com a constelação familiar clássica, o constelador iniciante aprende a tabuada básica da constelação, por assim dizer, já que tanto na constelação familiar clássica quanto na constelação familiar original Hellinger valem as mesmas ordens advindas da consciência inconsciente de clã. Eu as descrevi detalhadamente no meu livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1. No seu prefácio, Rutger Rogol as apresenta novamente de forma sucinta, e no capítulo As Ordens do Amor, eu as elaboro. A nova constelação familiar equivale à matemática avançada no campo da constelação. Em vez de usar representantes para toda a família, no início da nova constelação familiar, muitas vezes somente são configurados representantes para o cliente ou para o problema. O representante se entrega unicamente ao seu movimento interno, que o toma por dentro e por fora. Ele se percebe como médium, que é possuído e movido por outra força. Desde que ele seja um verdadeiro representante, é impossível se esquivar desta força. O constelador também se deixa ser tomado por estes movimentos e permanece em segundo plano. Ele deixa de lado o que aprendeu e as experiências prévias da sua prática. Ele não interfere na responsabilidade individual do cliente e não pergunta mais sobre sentimentos, expectativas e medos. A constelação não é dirigida a um objetivo determinado ou esperado pelo cliente. Tudo é entregue aos movimentos de uma força maior, conforme eles tomam conta dos representantes. A grande arte é perceber se o representante já incorporou o seu papel. Caso contrário, ele deverá ser trocado. Somente quando o representante está livre das suas próprias ideias, pode-se confiar naquilo que se mostra por meio dele. Quando este plano se abre, se move dentro de um campo para além de problemas e soluções e para além da psicoterapia no sentido comum. Algo inesperado vem à tona, sem que uma só palavra seja dita. Aqui atuam forças que, até então, não apareciam e que levam a soluções até então inalcançáveis. Antigamente, acreditava-se que, após o término da constelação, seria necessário tirar os representantes do seu papel. Eu faço isso muito raramente, porque eles estão vivenciando algo que irá enriquecer sua própria vida. De certa maneira, eu os deixo aproveitar essa experiência. No entanto, existem papéis que tomam posse do representante. Nesses casos, eu intervenho. Por exemplo, quando a representante de uma mulher que abortou 13 vezes permanece neste papel internamente, então eu lhe digo que ela deve olhar para esta mulher, inclinar-se diante dela e, em seguida, virar-se para o outro lado. Então, ela respira aliviada e consegue sair do papel. Uma constelação assim se desenvolve muito lentamente. Dependendo de como o representante se comporta, o constelador introduz mais representantes na constelação. Nisto, ele somente intervém em sintonia com movimentos por meio da força maior, já que a constelação se desenvolve lentamente e praticamente tudo se passa em silêncio. O constelador precisa ter muita intuição, percepção e sensibilidade. Estas novas constelações têm impactos enormes. O efeito delas dura ainda por 10 anos ou mais. Clientes frequentemente nos dizem: existe uma vida antes de Hellinger e uma vida depois de Hellinger. Uma cliente nos escreveu o seguinte: eu participei das Jornadas Internacionais Hellinger 2010, em Bad Reichenhall. Fui representante em uma constelação. Logo em seguida, eu notei que algo estava diferente. Eu me sentia mais luminosa, mais ampla, como se, dentro de mim, várias portas tivessem sido abertas. Hoje, eu acredito que, naquele momento, alguma coisa mudou na minha alma. Desde então, meu pé direito, que doía muito há anos, está diferente.
Eu posso mexê-lo novamente e não sinto dor. Pouco antes do seminário, uma forte tosse me acometeu e ela piorou durante a chegada. Minhas cordas vocais incharam tanto que eu mal conseguia falar. Depois da constelação, a tosse melhorou. A cada dia ela ficava um pouco mais leve, mas todos os dias eu também tinha uma, como posso dizer, iluminação, uma epifania. Lentamente, bem aos poucos, eu percebia para onde eu estou sendo conduzida, para o meu lado mais sombrio, para a minha arrogância e profunda agressividade, que só tem um único objetivo: destruir, inclusive por vingança. Reprimida e contida, ela faz com que meu olhar e meus pensamentos se voltem contra os outros, não poupando nem mesmo membros da família mais próxima, nem minha mãe ou eu mesma. O fato de, há quase 8 anos, conseguir permitir e olhar para este lado sem medo, sem culpa, isso para mim está ligado e só é possível graças a um passo para uma outra consciência. Eu considero isso um profundo processo de purificação e cura. Meus agradecimentos e saudações a. É claro que seria um equívoco supor que essas constelações são um retrato cientificamente fiel. O que acontece aqui é algo vivo, de que participam pessoas vivas com suas histórias, mas também é o suficiente para encontrar uma solução e isso basta. Há pessoas que querem examinar cientificamente uma porta com um microscópio. Elas nunca conseguirão abri-la. Por um lado, este livro apresenta as constelações familiares clássicas que Bert e eu facilitamos juntos, já que nós dois estamos ligados no mesmo campo espiritual e trabalhamos juntos. Salvo algumas exceções, eu não diferenciei entre Bert Hellinger diz e Sophie Hellinger diz. Espiritualmente falamos de uma só voz, por assim dizer, embora de perspectivas diferentes. Por outro lado, eu compilei e respondi perguntas sobre diferentes áreas temáticas das constelações que me são feitas frequentemente durante os seminários. No final do livro há ainda uma série de contos que Bert escreveu, que tocam a alma como se fossem meditações e levam a uma revelação súbita. Consteladores que também dão palestras podem utilizá-las onde for adequado e assim alcançar um efeito especialmente esclarecedor no grupo. 1. A escolha do cliente. Em um grupo grande, é comum que muitos tenham um assunto pessoal. Pode ser que alguém realmente esteja em uma situação em que seja pertinente trabalhar com ele. Outros, contudo, se metem à frente, querem de toda forma ser atendidos e dizem: você tem que trabalhar comigo. Antes de levantar a mão para participar de uma constelação, a pessoa deve verificar se isso está em sintonia com sua alma, ou se no fundo do seu coração ela está dizendo, como uma criança à sua mãe: você tem que fazer por mim. Crianças não se preocupam minimamente com a mãe, e nem precisam fazê-lo. Às vezes, eu me vejo em uma situação na qual eu devesse ser como uma mãe. Nesses casos, não sou vista como a pessoa que eu sou. Alguns participantes acreditam que eu deva estar disponível para eles. Ali, algo se desloca em suas almas. Outra coisa deve ser considerada. Muitas vezes, alguém entra em um grupo, se mete à frente e imediatamente me bombardeia com seus problemas, algo no sentido de: sem você eu estou perdido. A ideia é me deixar com uma consciência pesada, caso eu não queira trabalhar com essa pessoa. Eu então seria responsável pela sua infelicidade. Observo esse mecanismo naqueles que assumem um papel de vítima. Se eu cedo por receio de dizer não ou de manter distância, eu deixo de estar em sintonia com um movimento maior. Sou reduzida ao meu próprio ego e não sou de nenhuma ajuda para essa pessoa. Eu perco o contato. O cliente mais tarde diria que eu não sou competente e seria merecido, já que eu permiti que ele me manipulasse contra o melhor entendimento e a melhor compreensão. Por outro lado, as pessoas que realmente têm um problema muito sério costumam ser reservadas. Uma pessoa assim não se mete à frente.
Quando levanta a mão para ser atendida, a força escolhe a pessoa através de mim, com a qual a maioria dos participantes pode se beneficiar. Por exemplo, no início de um curso, uma mulher procurou a organizadora e explicou que ela, de toda forma, precisava trabalhar comigo, porque havia acontecido algo terrível na família dela. A organizadora respondeu: "Se estiver de acordo, você será chamada." Eu não sabia nada dessa conversa, eu somente soube depois que o curso terminou. E quando a mulher levantou a mão, eu a chamei sem que ela tivesse se metido à frente. Isso mostra que, em um curso sobre constelações familiares, atua outra força que está voltada para todos do mesmo modo. Quando trabalho com alguém, todos se beneficiam, ou, ao menos, aqueles que se mostram dispostos e abertos. Quando alguém tem um assunto e assume a postura do nós, eu sou um de muitos, eu tomo tudo o que vem, ele muitas vezes recebe mais do que se tivesse feito uma constelação diretamente, porque estava aberto a outro movimento. Por isso, nós, enquanto ajudantes, não precisamos nos preocupar por excluir alguém ou em trabalhar com cada um individualmente. A grande força atua e seleciona através de nós. Por princípio, eu não trabalho com conhecidos ou familiares. Nesses casos, eu recomendo que façam com outra pessoa, porque isso muitas vezes envolve ainda outros interesses. Eu não estaria livre e eles também não. Nós precisamos nos proteger disto. 2. Constelação como negócio. Há algo que se tornou comum no mundo da constelação familiar e que tem um efeito extremamente negativo sobre o constelador e o cliente. Alguém oferece um curso por, digamos, 50 euros, mas se alguém quiser uma constelação pessoal, terá que pagar 200 euros adicionais ou mais. Antes de começar, já é combinado e definido quem receberá uma constelação e quem somente poderá participar como observador ou como representante. Nisto, se acredita que a grande força que atua durante uma constelação também pode ser contratada. Não é a grande força que tem que se submeter, mas a pessoa que tem que se submeter à grande força que conduz. Quando a constelação se transforma em negócio, falta sintonia com a alma. Trata-se, então, de um fazer e não de um deixar acontecer. Nesse caso, a prioridade é o lucro e não o destino de uma pessoa. Eu sempre cobro o mesmo valor de todos, porque todos aproveitam o curso da mesma maneira, pois eu sempre estou atenta a todos. Por isso, eu nunca prometo a alguém: você terá sua vez. Se alguém diz que somente vem se for atendido pessoalmente, podemos esquecê-lo. Eu não distingo entre participantes, representantes e a pessoa constelada. Muito pelo contrário, às vezes é o participante que não tem nenhuma expectativa que é tomado internamente por esses movimentos com especial força, porque quando não há intenção e compreensão mental, a ressonância pode colocar efeitos maiores em movimento. Ok, eu quero explicar um pouco do que está dito aqui, porque são questões muito importantes que precisam ficar claras para todos vocês. Primeiro, logo quando ela fala sobre a escolha do cliente, ela nos traz um ensinamento que serve a nós como pessoas e também como consteladores. É muito importante que a gente esclareça para os constelados ou aquelas pessoas que participam do grupo. Antes de levantar a mão, a pessoa tem que verificar se está em sintonia com a sua alma. Entendeu? Porque muitas vezes o que uma pessoa faz? Ela vai simplesmente falar: não, eu preciso de uma constelação. Tem vem daqui da cabeça. Tem uma repetição de um padrão transgeracional na minha família e eu estou com medo que meu filho possa também ser afetado por esse padrão transgeracional. Olha onde ela está. Então, é muito importante não só que eu, como pessoa a ser constelada, eu perceba essa sintonia, como eu consiga explicar ao grupo do que se trata e também conduzir o grupo a encontrar essa sintonia que vai além da razão, tá?
Outra coisa que é importante, alguns participantes acreditam que eu ou o constelador deve estar disponível para eles. O que ela quer dizer quando aí algo se desloca nas suas almas? O que isso significa? Quando eu ou um cliente chega e fala, você tem que me constelar porque eu estou numa situação muito difícil, você não sabe a minha situação, o que a pessoa está fazendo? Por que ela diz que algo se desloca na sua alma? Porque no fundo, essa pessoa está colocando a responsabilidade da solução do problema dela no constelador. Então algo se desloca, porque ela perde a força que poderia vir da sua própria alma. E eu não sei se isso é um caso específico da Sofia, eu acho que foi ela quem estava falando com o Bert Hellinger antes de ser esposa, ou o que quer que seja, de ter uma relação com ele pessoal, mas que ela ou uma outra pessoa, eu acho que foi ela, que ligou e que falou e que contou toda a sua vida e que o Bert Hellinger ouviu com muito carinho, com muito cuidado. E aí a pessoa chegou para ele e falou assim, você pode fazer alguma coisa por mim? Aí ele respondeu, por você eu não posso fazer nada. E o que é que significa? Só a pessoa mesma pode fazer por si mesma. Eu, como constelador, Bert Hellinger ou ninguém pode fazer por mim aquilo que eu preciso fazer para alcançar a cura que eu preciso, um melhor relacionamento, uma maior prosperidade. Entende? Isso não quer dizer que eu não posso dar uma ajuda para os outros, pelo contrário, esse trabalho é um trabalho de apoio à vida. Mas eu fazer por você no seu lugar, não. E é isso que significa com esse deslocamento que acontece também quando a pessoa diz, como ela falou mais embaixo, sem você eu estou perdido. Não, você já está perdido, porque você, inclusive, está colocando a responsabilidade da solução do seu problema no constelador, no psiquiatra, no psicoterapeuta, no remédio, em qualquer coisa. Ou seja, você está perdido, porque dentro de você tem a força para tudo. Mesmo precisando de remédio, de psicólogo, de constelação, do que quer que seja. A força parte da alma. Né? Agora, olha aqui da postura do constelador. Se o constelador cede a essa pessoa que chega demandando, precisando, ou seja, se ele não tem a força de dizer não, a pessoa é reduzida, o constelador é reduzido à força do seu próprio ego. Ou seja, porque ele está sabendo, está prestando atenção de que aquela pessoa não deveria ser constelada ou que aquela pessoa não está na sua força. E ele cede. Então, ele também vai ficar desconectado da sua própria alma e vai ficar desconectado da força maior que acontece. Então, eu preciso, como constelador, ter força para dizer não. De onde que vem a força para dizer não? A força para dizer não vem de uma boa relação com o papai. Assim como a força para dizer sim vem de restabelecer o meu contato com a mamãe. Entendem? Pois bem, então a pessoa, o constelador fica reduzido ao seu próprio ego, vai perder contato com a sua alma, o outro vai dizer que ele não é competente e com razão, porque afinal de contas ele, ao invés de estar trabalhando em sintonia com algo maior, ficou reduzido à sua própria individualidade, né? Então, a Sophie diz que também para o nosso entendimento do que é uma pessoa que tem um problema sério, as pessoas que têm problemas sérios são pessoas reservadas. Dentro de um trabalho de constelação, como nós fazemos dentro da escola Hellinger, que ensinamos para vocês, quem escolhe o cliente é a força. Né? Ou seja, essa força que conduz a todos e essa escolha desse cliente vem trazer algo que beneficia o maior número de pessoas. E aqui eu gostaria de falar sobre algo muito importante, que eu gostaria que vocês entendessem muito bem. Quando alguém tem um assunto e assume a postura do nós, eu sou um de muitos, eu tomo tudo o que vem, né? Eu chego dentro de um trabalho de constelação familiar, eu não estou preocupada com a minha constelação. Eu sou um de muitos. Algo vai vir ali para mim. Ele muitas vezes recebe mais
do que se tivesse feito uma constelação diretamente, porque estava aberto a outro movimento. Então, vocês precisam entender isso como consteladores e precisam, de uma certa maneira, conduzir o grupo a esta compreensão, tá bom? Então, nós não precisamos nos preocupar por excluir alguém ou trabalhar com cada um individualmente, porque a grande força vai escolher e selecionar as pessoas por nós. Outro princípio ético importante, que é sobre o trabalho com conhecidos ou familiares. Gente, um dia desse um aluno me perguntou se podia constelar o pai. Pode isso? De jeito nenhum. Nem familiares, nem sequer pessoas muito conhecidas, porque nós perdemos a nossa liberdade. E não só isso, imagina, se eu estou constelando meu pai, eu sou parte disso. Não é meio maluco? Bom, então esse é um princípio ético fundamental do nosso trabalho. É uma indicação. Obviamente que, como diz a Sofia, cada um é o mestre de si mesmo. Mas essa é a indicação que ela deixa. Aí a questão do pagamento, né? E aí, eu vou dizer para vocês que eu, há muito tempo, que quem me conhece, que já foi meu aluno aqui em Brasília, sabe que eu pratico um preço único faz muito tempo. Mas foi um desenvolvimento. Foi um desenvolvimento de uma compreensão do que é a constelação, e não só isso, da minha parte, aí já uma compreensão pessoal. É como se o pagamento único ele fosse uma pré-condição para a gente poder entrar no nível das novas constelações familiares. Entende? É como se, a partir dessa unidade do pagamento, ao mesmo tempo também se manifestasse essa possibilidade do movimento coletivo tomar a todas as pessoas que estão presentes. Então, isso é muito sério. E vejam bem, quando eu tenho um preço único, o que acontece com o preço de uma constelação? Cai. Então, ela fica mais acessível, quer dizer, de uma constelação, né, de um trabalho de constelação. Ele fica mais acessível também para um maior número de pessoas, né? Então, não é a grande força que tem que se submeter quando uma pessoa paga uma constelação a que você tem que fazer o meu trabalho, mas é a pessoa que tem que se submeter a essa grande força que tudo conduz. Então, não é o caso de fazer uma constelação, mas de deixar uma constelação acontecer. E aí, outra coisa, se a pessoa diz, não, eu só vou participar do seu trabalho se eu for atendido, esquece essa pessoa. Olha a dica que ela está dando, ou seja, nem se importar com uma pessoa que vai fazer isso, né? Então, não existe dentro da nossa escola uma distinção entre participante, representante e pessoa constelada. Todos recebem. E a orientação sempre é: participe o maior número de vezes possível e constele o menor número de vezes possível. Entendeu? Porque à medida que a gente vai participando, né? Eu que estou aí quase todo final de semana, o ano passado eu contei, foram só no ano passado 20 vezes que eu tive em São Paulo. Carlinha, que está aí quase todo final de semana, deve ter mais. A gente vai resolvendo os nossos assuntos, porque cada uma dessas imagens que emerge é nossa também. Entendeu? Então, nós vamos sendo tomados por esse movimento, sendo levados a níveis cada vez mais amplos, cada vez mais profundos, cada vez mais inesperados desse trabalho. E agora eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque vocês tiveram recentemente um módulo com a professora Ana Wagner no Cosmic Power, e alguns de vocês ficaram com algumas dúvidas em relação ao atendimento individual. Então, eu tive a oportunidade, depois desse trabalho, de conversar muito com ela e esclarecer algumas das coisas que vocês chegaram para mim dizer que tinham ficado com dúvida. Nós não podemos vender uma constelação, entre aspas, nem para grupos, nem para atendimento individual, mas nós podemos fazer um atendimento e dizer para essa pessoa: olha, eu vou te atender com todos os recursos que eu tenho à minha disposição e, se for conveniente, eu faço uma constelação nesse atendimento. Agora, fazer uma constelação não significa que eu vou colocar um boneco, que eu vou colocar um papel, que eu vou fazer uma meditação, que eu vou colocar uma âncora no chão. Eu posso fazer uma constelação como, gente? Uma constelação, o que é uma constelação? Uma constelação é uma mudança de percepção.
Então, hoje em dia, quando alguém me pede um atendimento individual, a pessoa chega para mim e fala assim: você faz constelação individual? Eu vou responder: sim, eu faço. Eu faço um atendimento onde eu vou usar tudo que eu tenho à minha disposição, inclusive a constelação familiar. E quando a pessoa senta para fazer o trabalho comigo, eu explico para ela: olha, o nosso trabalho pode ser só uma conversa. Por quê? Porque uma constelação envolve uma mudança de percepção sobre algo. E muitas vezes, apenas através de um diálogo, eu consigo essa mudança de percepção. Obviamente que é um diálogo fundamentado nesse corpo de conhecimentos que é a Hering e a ciência. Então, você pode cobrar sim pelo seu atendimento individual, o que você não pode é prometer que vai fazer uma constelação familiar. 3. O significado da primeira frase. Quando alguém se dirige a Bert ou a mim dizendo que tem que nos contar seu sonho, nós respondemos: diga-nos qual é a primeira frase. A primeira frase expressa o que realmente importa. Tudo o que vem depois tem por objetivo desviar a atenção da primeira frase. Bert Hellinger. Também sou psicanalista. Durante minha análise, li todos os livros de Freud, do início ao fim. Sua obra-prima foi A Interpretação dos Sonhos, em que são citados certos símbolos. Hoje está claro para mim que a interpretação dos sonhos de Freud é egocêntrica. Por mais relevante que este livro seja em muitos sentidos, a minha revelação foi que sonhos querem e podem nos conduzir a outra dimensão. Também aprendemos e observamos muito a respeito de contos de fadas. Nesse sentido, meu grande mestre foi Eric Berne. Ele escreveu um livro sobre contos de fadas. Em português, O que você diz depois de dizer olá? Este foi seu último livro. Nele, ele descreve vários contos de fadas. Desde então, podemos interpretá-los sem dificuldades. No conto de fadas, a primeira frase é a que importa. Tudo que vem depois é o conto de fadas propriamente dito, porque não é verdade e pretende tirar a atenção da primeira frase. Tomemos como exemplo o conto de fadas da menina que deu tudo o que era seu, até a última camisa. O céu se abriu e dele caíram inúmeras moedas de ouro. A menina as recolheu e assim teve o suficiente para o resto da vida. Se damos tudo, recebemos tudo. Isto é uma ilusão. E por termos essa ilusão, damos tudo. Isso vale para todos esses contos de fadas. O significado da primeira frase também se aplica à conversa com o cliente. Muitas vezes o interrompemos logo após a primeira frase, porque nela reside a verdade. Sempre devemos ter isso em mente no trabalho. Na prática, isso significa que não devemos permitir discursos longos. A primeira frase já diz tudo. 4. A palavra solucionadora. O que acontece quando eu digo algo? Qual é o efeito da enunciação da palavra correta? Vocês percebem o que significa quando uma criança diz mamãe pela primeira vez? Vocês observam a diferença em relação a como era antes? O que esta palavra desperta na mãe? Ela se transforma. E na criança também ocorre uma mudança quando consegue pronunciar a palavra pela primeira vez. A relação mãe e filho muda. Esta palavra é criadora. Com ela surge uma nova natureza e forma de relação. Quando alguém trata o outro pela primeira vez por você, algo também muda. O que acontece com as coisas quando as nomeamos corretamente? Frequentemente, refletimos longamente sobre certo contexto sem conseguir compreendê-lo. E quando conseguimos, o contexto se concentra e condensa em uma verdade, que é expressa em uma palavra. Somente o que é compreendido pode ser expresso e tem um efeito especial, transforma algo. Não é o que acontece na conversa fiada, cujas palavras não mudam nada. Pelo contrário, elas desviam a atenção da verdadeira compreensão. Quem compreende algo é capaz de dizê-lo. Essa palavra tem poder. Na constelação familiar, muitas vezes, uma palavra ou frase se faz necessária. Às vezes, é realmente uma palavra ou uma frase que transforma. Somente quando o constelador entende qual é a palavra necessária e praticamente a coloca na boca do cliente para que este possa dizê-la, é que algo muda.
Esta palavra é criadora e leva adiante. As grandes palavras provêm do silêncio. Elas precisam de tempo para amadurecer e para cair como frutos da árvore do conhecimento. São as palavras advindas da compreensão que atuam. Frequentemente, quando trabalho com alguém, eu não permito que fale. Eu interrompo o impulso de dizer algo. Qual é o efeito? Isto prepara a palavra correta, a fala essencial. Quem fala muito não quer nada. Talvez caiba fazer mais uma distinção importante. O que provocam palavras proferidas sobre problemas? E qual é o efeito de palavras destinadas à ação, à solução ou à reconciliação? Quando permitirmos que alguém fale de seus problemas, muitas vezes impedimos a palavra solucionadora. Bom, aqui nós temos uma diferença crucial, né, entre a constelação e a psicoterapia. Mas antes de chegar nisso, vamos falar aqui, nós estamos falando de frases, de palavras, né, de poder. O significado da primeira frase. Vocês podem perceber que no estágio atual das constelações familiares, nós permitimos muito poucas informações da parte do cliente ou recolhemos poucas informações. Sophie Hellinger e Bert Hellinger falam de 3 frases. Às vezes a gente não precisa de palavra nenhuma, de frase nenhuma. Às vezes senta alguém do lado e qual é a sua questão? Isso basta. É o meu relacionamento com o meu filho. Daí é feito o trabalho. E assim, por exemplo, foi há muitos anos atrás, quando pela primeira vez Bert Hellinger, primeira e única, porque ele só constelava uma vez, me constelou. Ou seja, não tive que dizer nada, apenas do que se tratava. E é assim que se procede nas novas constelações familiares. Mas, quando o cliente diz alguma coisa, é importante perceber que está contido nessa primeira frase aquilo que é mais essencial. E essa também foi uma descoberta do Bert Hellinger em relação aos contos de fada. Isso ele falou num workshop que ele deu no México, a Sophie está falando aqui, que o que importa num conto de fadas é a primeira frase, ou digamos assim, aquela primeira informação que está no primeiro parágrafo, para a gente não ficar tão restrita à primeira frase especificamente, né? Então, essa primeira frase é a frase que importa e com ela que nós precisamos trabalhar, né? Isso se aplica à conversa com o cliente, se aplica aos contos de fada, e essa frase ela vai sintetizar o problema. E aí vem algo muito importante no começo das constelações familiares, vocês já sabem que nós utilizávamos muito mais a palavra. No entanto, com o passar do tempo, esse uso da palavra foi um uso cada vez mais restrito, mais conciso, justamente por se perceber esse poder da palavra. Né? Vocês imaginam, lá na Bíblia está assim, no princípio era o verbo coloca em movimento algo. E é o que acontece quando eu digo uma palavra correta dentro de uma constelação familiar. E o que é uma palavra correta? Não é que a palavra é a palavra exatamente que está no livro do Bert Hellinger. Não, mas é porque é uma palavra que emergiu de uma compreensão profunda. Ela não é uma palavra fútil, não é uma frase de efeito. Dá para entender? Né? Então, e é muito interessante porque o que acontece, e a Sofia dá um exemplo maravilhoso, que é quando uma criança chama sua mãe de mamãe. E o que acontece quando eu chamo meu marido de marido ou quando eu chamo ele de ex? Então, são as palavras que vão mostrar para mim a minha conexão e que vão trazer algo de positivo ou de solucionador para aquilo que pode estar sendo necessário dentro de uma constelação familiar. Então, o que acontece com as coisas quando as nomeamos corretamente? Né? Quando nós nomeamos algo corretamente, aquilo se condensa, se apresenta através daquele nome uma dimensão espiritual, né? Algo se transforma. Então, quem compreende algo é capaz de dizê-lo. E essa palavra tem poder, né?
Então, eu preciso saber como usar essa palavra criadora dentro de uma constelação familiar e, principalmente, saber de onde vêm essas palavras. Essas palavras não são ensinadas, elas estão descritas nos livros, mas aqui o que mais importante, o mais importante é que eu possa entrar no silêncio para poder encontrar essas palavras, entendeu? E também a importância de impedir o impulso de dizer algo, porque na hora que se impede o cliente de dizer algo, ou até mesmo eu mesma me impeço de dizer alguma coisa, é como se concentrasse uma força para que algo essencial possa emergir, tá? E muito cuidado com a descrição do problema. E aí é por isso que eu digo que aqui nós vemos uma diferença essencial entre a constelação familiar e a psicoterapia, são muitas, né? Então, na psicoterapia existe uma ênfase ou o trabalho psicoterapêutico se baseia em grande medida, na maioria das abordagens psicoterapêuticas, na descrição do problema. E aqui, para nós, essa descrição é secundária, muitas vezes, inclusive, desnecessária, e nós, inclusive, a impedimos de acontecer para que a gente possa chegar ao essencial que conduz à solução. Por compreender também que a descrição do problema muitas vezes leva à sua manutenção.